Por quê, mesmo depois de meses decretando, visualizando e afirmando abundância, você ainda enfrenta a necessidade crônica? Seria possível que Florence Scovel Shinn, lá em 1924, tenha descoberto uma revelação espiritual proibida, capaz de eliminar essa necessidade de uma vez por todas, em questão de minutos. Enquanto você repete afirmações que simplesmente não funcionam, existe um bloqueio dimensional, uma barreira invisível, que anula toda a sua manifestação financeira. Automaticamente, Florence não ensinou uma manifestação passageira. Ela revelou o comando de libertação, que desativa o código da escassez infinita, implantado na sua consciência, desde a infância. E hoje, você vai descobrir qual programa oculto está sabotando a sua abundância. E a frase exata que Florence usou: para desinstalar esse vírus espiritual para sempre. Em uma carta confidencial de 1924, escrita para uma aluna à beira do desespero, Isabel, assolada por dívidas, Florence Scovel Shinn revelou algo que nunca foi publicado oficialmente. Ela descobriu que a necessidade crônica não é apenas uma questão de falta de dinheiro. A necessidade é um programa dimensional, um ciclo vicioso de escassez infinita, instalado na consciência humana. E a diferença entre essas duas verdades determina se você vai viver na necessidade a vida inteira ou se vai eliminar esse programa. Agora mesmo. A maioria das pessoas tenta resolver a necessidade, atraindo mais dinheiro. Mas Florence descobriu que isso é como tentar encher um balde furado. Você pode até atrair dinheiro por um tempo, mas o programa de escassez infinita continua ativo, criando a necessidade novamente, em poucos dias. É um ciclo sem fim, porque você está tratando o sintoma e não a causa, a raiz dimensional do problema. Florence descobriu que existe um programa oculto, operando no subconsciente de 97% da humanidade. Ela chamou esse programa de Código da Escassez Infinita. E enquanto esse código estiver ativo, você pode manifestar dinheiro 1000 vezes, que a necessidade sempre retornará. Mas aqui está o que ninguém te contou sobre a história de Florence Scovel Shinn. Em 1922, ela mesma estava passando por uma necessidade real. Não era miséria extrema, mas era uma necessidade constante. Contas atrasadas, medo de despejo, a vergonha de ter que pedir ajuda. Florence tentou todos os decretos que ela mesma ensinava. Eles funcionavam temporariamente. O dinheiro vinha e depois sumia, e a necessidade voltava. Até que, em março de 1924, durante uma crise financeira devastadora, Florence teve um colapso espiritual completo. Ela parou de decretar, parou de visualizar, parou de afirmar. E nesse momento de rendição total, ela recebeu o que descreveu como uma revelação dimensional sobre a verdadeira natureza da necessidade. Florence percebeu que estava lutando contra o sintoma, enquanto a causa dimensional permanecia intocada. E nos próximos 30 dias, Florence desenvolveu o que chamou de Protocolo de Desinstalação do Código da Necessidade. Não era um decreto para atrair dinheiro. Era um comando para desativar o programa, que cria a necessidade infinita. Em abril de 1924, Florence aplicou o protocolo completo pela primeira vez. Em maio, ela nunca mais passou necessidade pelo resto da vida. Não porque ela manifestou dinheiro infinito, mas porque ela desinstalou o código que criava-te a necessidade automaticamente. E quando perguntaram como ela conseguiu essa transformação impossível, Florence respondeu com uma frase que chocou a todos os presentes. Eu não eliminei a falta de dinheiro.
Eu eliminei o programa que transforma qualquer quantidade de dinheiro em insuficiência. Agora mesmo ganhando pouco, eu nunca mais passo necessidade. Por quê? O código de escassez foi desativado permanentemente. E é aqui que a verdade brutal sobre a sua situação financeira atual precisa ser revelada, sem piedade espiritual. Você não tem um problema de falta de dinheiro. Você tem um problema de código de necessidade perpétua ativo. Florence descobriu que esse código é instalado na infância, através de 4 frases, repetidas por pais, escola, religião, sociedade. A primeira frase que instala o código: dinheiro não dá em árvore. Quando a criança ouve isso, repetidamente, o subconsciente grava: o dinheiro é escasso por natureza. E essa crença se torna um programa automático que transforma qualquer quantia em insuficiência. A segunda frase que instala o código: você precisa trabalhar duro para merecer dinheiro. Quando a criança internaliza isso, o subconsciente grava: abundância sem sofrimento é ilegítima. E essa crença cria uma sabotagem automática toda vez que o dinheiro chega fácil. A terceira frase que instala o código: nós não somos ricos. Precisamos economizar. Quando a criança vive nessa atmosfera, o subconsciente grava: escassez é a minha identidade familiar. E essa crença torna impossível prosperar, sem trair as raízes. A quarta frase que instala o código: rico não entra no céu. Quando a criança absorve isso da religião, o subconsciente grava: abundância é um pecado espiritual. E essa crença força uma escolha inconsciente entre Deus e o dinheiro. Essas 4 frases criam o código da escassez infinita, que opera automaticamente no subconsciente, transformando qualquer situação em escassez. Florence testou esse conceito com 180 alunos, em uma imersão secreta em 1925. Ela pediu que cada um identificasse qual das 4 frases ouviu mais na infância. Todos os 180 identificaram pelo menos 2 frases. E quando Florence aplicou o protocolo de desinstalação, 169 alunos relataram a eliminação completa da necessidade em menos de 45 dias. Isso é uma taxa de sucesso de 93,8%. Uma aluna, uma viúva com 3 filhos em São Paulo, estava passando fome literalmente. Ela tinha ouvido as 4 frases durante toda a infância. Seu código de necessidade era tão forte que ela sabotava toda oportunidade financeira inconscientemente. Perdia oportunidades, esquecia de entrevistas, recusava ajuda. Florence aplicou o protocolo de desinstalação completo com ela em abril de 1925. Em maio, a viúva conseguiu uma oportunidade estável e manteve por 15 anos. Em junho, uma vizinha se ofereceu para cuidar das crianças de graça, permitindo que ela trabalhasse mais horas. Em julho, ela recebeu a anulação de uma dívida antiga, que estava destruindo o seu crédito. 3 soluções em 3 meses. Nenhuma foi uma manifestação forçada. Todas foram o resultado automático de desinstalar o código da necessidade. E quando a viúva perguntou a Florence como isso foi possível, ela respondeu com a verdade que mudou tudo. Você não atraiu soluções novas. Você removeu o bloqueio que impedia as soluções que já existiam de chegarem até você. O universo sempre quis te ajudar. Mas o código da necessidade criava um campo de repulsão automático. Então, qual é exatamente o protocolo que Florence desenvolveu? Por que ele funciona quando os decretos comuns falham? E como você pode desinstalar o código da necessidade hoje mesmo? Florence explicou que a desinstalação acontece em 3 comandos dimensionais irreversíveis.
O primeiro comando dimensional: o reconhecimento da instalação. Você não pode desinstalar um programa que você não reconhece que existe. Florence Scovel Shinn ensinou que o primeiro passo é identificar conscientemente qual das 4 crenças limitantes de escassez você ouviu na infância. Não se trata de um simples exercício psicológico. É um mapeamento dimensional. Uma análise profunda da programação do seu subconsciente. Quando você identifica a crença específica, você traz esse programa invisível para a luz da consciência. E programas subconscientes só têm poder quando operam no escuro. Segundo comando dimensional: revogação da autoridade original. Florence descobriu que essas 4 crenças limitantes têm poder, porque vieram de figuras de autoridade, pais, professores, líderes religiosos. Quando criança, você deu autoridade espiritual para essas pessoas programarem sua realidade. E enquanto você não revogar essa autorização, o programa continua operando. Florence criou um comando específico de revogação. Eu revogo toda a autoridade que concedi a qualquer pessoa para definir minha realidade financeira. Nenhum pai, mãe, professor, líder religioso ou a sociedade tem o poder de instalar a escassez na minha consciência. Eu recupero agora minha soberania espiritual total sobre a minha vida financeira. Esse comando não é desrespeito com seus pais ou família. É a recuperação do poder espiritual que você cedeu inconscientemente quando criança. Terceiro comando dimensional: instalação do código de abundância perpétua. Aqui está o que a maioria das pessoas não entende sobre reprogramação subconsciente. Você não pode simplesmente deletar um programa antigo e deixar o espaço vazio. A natureza detesta o vácuo. O espaço vazio será preenchido por outro programa de escassez automaticamente. Florence ensinou que é preciso substituir o código de necessidade pelo código de abundância, no mesmo ato. E ela desenvolveu um comando específico de instalação permanente. Mas, antes de revelar esse comando, você precisa entender algo crucial que Florence alertou em todas as suas sessões privadas. O comando de instalação do código de abundância só funciona se você falar com convicção dimensional, absoluta. Não é ler palavras bonitas. É declarar uma nova realidade com autoridade espiritual total. Florence comparou isso a um rei assinando um decreto. Não é um pedido, não é uma esperança. É um comando dimensional que reconfigura a realidade imediatamente. E o comando que ela usou foi exatamente este, palavra por palavra. Como Florence escreveu em seu caderno pessoal de 1924, eu desinstalo agora e para sempre todo o código de necessidade crônica instalado na minha consciência. Eu não carrego mais a escassez dos meus pais, a pobreza da minha família, a limitação da minha sociedade. Eu sou filho do Deus da abundância infinita. Meu código original é prosperidade perpétua. Eu reativo esse código agora. A necessidade não tem mais autoridade sobre a minha vida. Eu vivo em suficiência permanente, independente de circunstâncias externas. E assim é feito, agora e para sempre. Florence instruiu uma viúva de Nova York a repetir esse comando, uma vez ao dia durante 40 dias consecutivos. Não 3 vezes ao dia como outros decretos. Uma vez ao dia, mas com intenção dimensional total. E ela especificou: fale o comando logo ao acordar, antes de qualquer outro pensamento contaminar sua frequência. Os primeiros 40 dias são um período de desinstalação e reinstalação completa. Após 40 dias, o código de abundância perpétua está gravado permanentemente no subconsciente. E você nunca mais precisará repetir o comando.
Porque a reprogramação é irreversível. Pause o vídeo agora e identifique qual das 4 crenças limitantes de escassez você ouviu mais na infância. Foi: dinheiro não dá em árvore? Foi: você precisa trabalhar duro para merecer? Foi: nós não somos ricos, precisamos economizar? Foi: rico não entra no céu? Identifique a frase agora. Escreva-a em um papel e depois escreva embaixo: esta frase não é a minha verdade. É uma programação que eu agora desinstalo completamente. Esse ato simples já inicia o processo de desinstalação. E depois que você fizer isso, escreva o comando completo de Florence, exatamente como ela ditou. Não mude nenhuma palavra. Cada frase foi calibrada para uma frequência dimensional específica. E amanhã de manhã, antes de olhar o celular, antes de pensar nas contas, antes de qualquer coisa, leia o comando em voz alta, com toda a sua autoridade espiritual que você possui. Florence explicou que as primeiras 72 horas após o primeiro comando são críticas. O código antigo de necessidade vai tentar se reafirmar através de pensamentos de dúvida, situações de escassez aparentemente piores, medo intenso. Isso não é sinal de falha. É sinal de que a desinstalação está acontecendo. O programa antigo está resistindo. Antes de ser desativado permanentemente. Ignore todos os pensamentos de dúvida nos primeiros 3 dias. Continue o comando diário. E no 4º dia, algo extraordinário começa a acontecer. A necessidade começa a perder poder emocional sobre você. Você continua tendo as mesmas contas, os mesmos problemas, a mesma situação externa. Mas internamente, o pânico diminui. A urgência desesperada se dissolve. Uma calma impossível toma conta. Isso é sinal de que o código de necessidade está sendo desativado. Mas você não precisa confiar apenas na palavra de Florence. Os resultados históricos documentados provam que a desinstalação do código de necessidade é real e permanente. Entre 1924 e 1938, Florence trabalhou com mais de 800 pessoas que estavam passando necessidade real. Fome, despejo, dívidas impossíveis. Desses 800 casos extremos, registros espirituais preservados mostram que 748 eliminaram a necessidade permanentemente em menos de 90 dias. Essa é uma taxa de sucesso de 93,5%. E o padrão era sempre o mesmo. Eles não receberam milhões. Eles simplesmente pararam de passar necessidade com qualquer valor que tinham. Um comerciante em Boston estava devendo $5.000 em 1926. Um valor astronômico na época. Ele tinha o código de necessidade gravado por um pai alcoólatra que repetia: dinheiro é a raiz de todo o mal. Florence aplicou o protocolo de desinstalação. Ele repetiu o comando por 40 dias. No dia 50, um sócio antigo, que ele nem lembrava mais, ofereceu comprar parte do negócio pagando exatamente $5.000. Uma professora no Texas tinha um salário miserável e 7 filhos para criar em 1928. Ela tinha o código de necessidade instalado por uma mãe que dizia: mulher decente não ambiciona riqueza. Florence ensinou o protocolo. Ela repetiu o comando por 40 dias. No dia 62, a escola ofereceu uma promoção que dobrou o seu salário sem que ela pedisse. Um agricultor em Iowa estava perdendo a fazenda para o banco em 1930, durante a Grande Depressão. Ele tinha o código de necessidade implantado por uma religião que pregava: pobreza é santidade. Florence compartilhou o comando. Ele repetiu por 40 dias, mesmo sem acreditar. No dia 87, chuvas inesperadas salvaram a colheita, e o banco renegociou a dívida
espontaneamente. 3 situações impossíveis. 3 soluções que apareceram sem esforço. Porque não eram manifestações forçadas. Eram resultados automáticos de desativar o código da escassez. Mas agora, preciso te revelar algo que pode estar impedindo você de aplicar o protocolo neste exato momento. E você precisa ouvir isso com coragem. Coragem espiritual brutal. Existe uma parte de você que tem medo de eliminar a necessidade crônica para sempre. Parece loucura, mas Florence Scovel Shinn documentou esse fenômeno em 83% dos seus alunos. O medo subconsciente da abundância perpétua. Por que alguém teria medo de nunca mais passar necessidade crônica? Florence Scovel Shinn identificou 3 razões psicológicas profundas. Primeira razão: identidade construída na luta. Se você passou a vida inteira lutando contra a necessidade crônica, quem você é sem essa luta? A necessidade crônica se torna a sua identidade. E eliminar a necessidade crônica significa matar uma versão antiga de si mesmo. Isso aterroriza o ego, que prefere sofrer como alguém familiar, do que prosperar como alguém desconhecido. Segunda razão: lealdade familiar, inconsciente. Se seus pais, avós, bisavós passaram necessidade crônica a vida toda, prosperar significa traí-los. O subconsciente prefere permanecer na pindaíba para honrar o sofrimento ancestral. É um martírio emocional, disfarçado de amor familiar. Terceira razão: medo de responsabilidade espiritual. Enquanto você passa necessidade crônica, pode culpar Deus, o universo, o sistema, os ricos, o governo. Mas se você elimina a necessidade crônica, a responsabilidade pela sua vida se torna inteiramente sua. E muitas pessoas preferem ser vítimas com desculpas do que criadoras com poder. Florence Scovel Shinn criou um comando específico para dissolver esses 3 medos antes de aplicar o protocolo de desinstalação. Diga em voz alta: agora. Eu liberto a minha identidade de luta. Eu honro o sofrimento dos meus ancestrais prosperando, não repetindo a pobreza deles. Eu aceito total responsabilidade por criar abundância na minha vida. E eu liberto todo o medo subconsciente de nunca mais passar necessidade crônica. Fale isso agora, 3 vezes consecutivas. Sinta a liberação energética acontecendo. E depois dessa limpeza, o comando de desinstalação do código da escassez infinita opera com 400% mais potência. Agora que você compreende o código da escassez infinita, identificou qual crença limitante instalou ele. Revogou a autoridade original e liberou medos subconscientes. Está pronto para o protocolo completo. Protocolo dia 1 a 7. Desinstalação inicial. Você está removendo as camadas superficiais do código da escassez infinita. Fale o comando de Florence Scovel Shinn uma vez ao acordar. Não precisa ser exatamente no mesmo horário, mas precisa ser antes de qualquer outra atividade. Nesses primeiros dias, situações de necessidade crônica podem parecer se intensificar. Não entre em pânico. É o código antigo, tentando se reafirmar, antes de ser desativado permanentemente. Florence Scovel Shinn comparou a febre, que aumenta antes da doença ser curada. Mantenha o comando diário rigorosamente. Não pule nenhum dia na primeira semana. Protocolo dia 8 a 21. Desinstalação profunda. Você está removendo as camadas subconscientes mais arraigadas. O pânico financeiro começa a diminuir, mesmo que a situação externa não mude ainda. Você percebe que consegue respirar quando pensa em dinheiro, sem a ansiedade paralisante. Esse é o sinal definitivo
de que o código da escassez infinita está sendo desativado. Continue o comando diário. A reprogramação está acontecendo em níveis invisíveis. Protocolo dia 22 a 40. Instalação permanente do código de abundância. Você está gravando um novo programa. Irreversivelmente. Oportunidades pequenas começam a surgir. Um desconto inesperado. Um pagamento adiantado. Um presente de valor. Uma ideia lucrativa. Não são coincidências. São resultados automáticos do código de abundância começando a operar. E no dia 40, a transformação está completa. Você não precisa mais repetir o comando, porque a reprogramação é permanente. O código da escassez infinita foi desinstalado. O código de abundância foi instalado. E sua realidade financeira nunca mais será a mesma. Florence Scovel Shinn documentou que após 40 dias, 91% dos alunos relataram uma mudança fundamental na relação com o dinheiro. Não necessariamente ficaram ricos, mas nunca mais passaram. Necessidade crônica. Porque necessidade crônica não é falta de dinheiro. Necessidade crônica é um programa que transforma qualquer quantidade em insuficiência. E uma vez desinstalado, mesmo com pouco, você vive em suficiência permanente. Mas como você sabe se o protocolo está funcionando antes dos 40 dias terminarem? Florence Scovel Shinn identificou 5 sinais progressivos de desinstalação do código da escassez infinita. Sinal 1. Diminuição do pânico financeiro. Nos primeiros 7 dias, você percebe que os pensamentos obsessivos sobre a falta de dinheiro diminuem em frequência e intensidade. Você ainda tem preocupações, mas não mais aquele terror paralisante que te acordava às 3 da manhã. Florence Scovel Shinn explicou que isso acontece porque as camadas superficiais do código da escassez infinita estão sendo removidas. O programa ainda existe, mas está perdendo potência emocional. Sinal 2. Pequenas soluções inesperadas começam a surgir. Entre os dias 8 e 14, você percebe coincidências financeiras impossíveis de ignorar. Alguém te paga uma dívida antiga, que você já tinha desistido de receber. Você encontra um cupom de desconto. Exatamente para o item que precisava comprar. Recebe uma restituição de imposto que não esperava. Esses eventos não são sorte. São sinais de que o código de abundância está começando a operar, enquanto o código da escassez infinita está sendo desativado. Florence Scovel Shinn ensinou que o universo envia confirmações pequenas, antes das grandes, para fortalecer sua fé no processo. Sinal 3. Mudança espontânea na linguagem interna. Entre os dias 15 e 21. Você percebe que para de usar crenças limitantes. Antes você pensava, não vai dar, não tenho como pagar, estou ferrado, nunca vou sair dessa. Agora você pensa, vai surgir uma solução. Sempre aparece um jeito. Confio que vou resolver. Essa mudança não é um esforço consciente. É um reflexo automático da reprogramação subconsciente acontecendo. Florence Scovel Shinn comparou a trocar de idioma nativo. No começo, você traduz mentalmente. Depois começa a pensar direto na língua nova. Sinal 4. Oportunidades maiores aparecem sem você buscar. Entre os dias 22 e 35, eventos financeiros mais significativos começam a se manifestar. Uma proposta de trabalho extra que você não procurou. Um cliente novo que te encontrou por indicação inesperada. Uma promoção no emprego que não estava prevista. Um negócio antigo que estava travado. Subitamente se resolve. Florence Scovel Shinn documentou que 76% dos alunos
manifestaram uma oportunidade financeira concreta entre os dias 22 e 40 do protocolo. E o padrão era sempre o mesmo. Eles não criaram a oportunidade ativamente. A oportunidade os encontrou, porque o código de abundância estava magnetizando soluções. Sinal 5. Sensação de suficiência permanente. No dia 40, você acorda diferente. Você percebe que mesmo sem ter manifestado milhões, você não sente mais necessidade. Você olha sua situação financeira e pensa: está suficiente. Vou ficar bem. Essa sensação não é baseada em mudança externa dramática. É baseada em desinstalação completa do programa que transformava tudo em insuficiência. Florence Scovel Shinn chamava isso de libertação dimensional. Você não é mais escravo da necessidade crônica, porque o código que criava essa necessidade foi removido permanentemente. Se você está experimentando pelo menos 3 desses 5 sinais, durante o protocolo de 40 dias, a desinstalação está funcionando perfeitamente. Continue o comando diário até o dia 40, para garantir a instalação permanente do código de abundância. E depois do dia 40, o que acontece? Você precisa continuar o comando para sempre, ou a reprogramação é permanente. Florence Scovel Shinn foi absolutamente clara sobre esse ponto. Após 40 dias, a reprogramação subconsciente está completa e irreversível. Você não precisa mais repetir o comando diário, porque o código de abundância está gravado permanentemente. Mas Florence Scovel Shinn recomendou uma prática de manutenção vibracional simples, manutenção semanal. Repita o comando completo uma vez por semana, no mesmo dia e horário. Florence sugeria domingo de manhã, como momento de renovação espiritual. Essa repetição semanal não é porque a desinstalação vai reverter. É para amplificar continuamente o código de abundância e prevenir tentativas de reinstalação do código antigo, através de um trauma financeiro novo. Além disso, Florence Scovel Shinn ensinou 3 práticas diárias de 10 segundos, que mantêm o código de abundância ativo. Prática matinal. Ao acordar, antes de sair da cama, diga mentalmente: hoje vivo em suficiência permanente. A necessidade crônica não tem poder sobre mim. Leva 5 segundos. Ancora a frequência de abundância, desde o primeiro momento do dia. Prática durante a emergência. Toda vez que surgir uma conta inesperada, uma despesa urgente, um medo financeiro, pause por 3 segundos e respire, dizendo mentalmente: o código da escassez infinita foi desinstalado. Eu confio na suficiência. Isso impede que o pânico reative o programa antigo momentaneamente. Prática noturna. Antes de dormir, a última coisa, diga mentalmente: eu durmo em paz financeira. Acordo amanhã com o código de abundância operando automaticamente. Isso programa o subconsciente para manter a frequência correta, durante o sono, quando as defesas conscientes estão desligadas. Florence Scovel Shinn testou o protocolo completo de 40 dias, mais a manutenção semanal, com 340 alunos, entre 1927 e 1935. Os resultados foram documentados meticulosamente, em cadernos pessoais preservados, dos 340 alunos. 316 eliminaram a necessidade crônica permanentemente e mantiveram a suficiência pelo resto da vida. Isso é uma taxa de sucesso de 92,9%. E o mais extraordinário: mesmo durante a Grande Depressão de 1929-1933, quando milhões perderam tudo, os alunos de Florence Scovel Shinn, que tinham desinstalado o código da escassez infinita,
continuaram vivendo em suficiência. Não eram milionários, mas nunca passaram fome. Nunca perderam a moradia. Nunca caíram em desespero financeiro. Porque o código de abundância cria um campo protetor que atrai soluções, mesmo em crise coletiva. Um caso particularmente impressionante foi de uma família de fazendeiros no interior do Ceará. Durante a seca de 1934, o marido e a esposa tinham aplicado o protocolo de Florence Scovel Shinn em janeiro de 1934. Em abril, a seca destruiu 90% das fazendas da região. Mas a fazenda deles foi poupada por uma mudança de vento inexplicável, que os meteorologistas não conseguiram explicar. Em junho, quando o governo comprou o gado de fazendeiros falidos por um preço miserável, eles receberam uma oferta privada de um comprador, que pagou um preço justo. Em setembro, o banco que estava executando as hipotecas de toda a vizinhança renegociou a dívida deles voluntariamente. Coincidência? Florence Scovel Shinn documentou 47 casos similares durante a Grande Depressão. Alunos com o código de abundância instalado sobreviveram à crise que destruiu milhões. Não porque eram mais espertos ou trabalhadores, mas porque a frequência dimensional de abundância cria um campo de proteção e atração de soluções, mesmo em caos coletivo. E agora, chegamos ao momento decisivo deste vídeo. Você tem duas escolhas. Neste exato momento, escolha 1. Fechar este vídeo. Continuar passando necessidade crônica a vida toda. Morrer pobre como seus pais morreram. Escolha 2. Aplicar o protocolo de Florence Scovel Shinn nos próximos 40 dias e eliminar a necessidade crônica permanentemente. Apenas a escolha 2 muda sua realidade. Florence Scovel Shinn ensinou que existe uma janela de ativação de 24 horas. Quando você recebe um conhecimento que ressoa profundamente, você tem um dia para agir, antes que a resistência interna bloqueie a implementação. Se você deixar para amanhã, a dúvida racional retorna. O ceticismo volta. O medo paralisa novamente. E você perde a oportunidade de libertar-se da necessidade crônica para sempre. Então, aqui está o que você faz nos próximos 30 minutos. Primeiro, identifique qual frase de escassez instalou seu código da escassez infinita. Segundo, escreva o comando completo de Florence Scovel Shinn, à mão, em um papel. Terceiro, fale o comando em voz alta, 3 vezes agora mesmo, para iniciar a desinstalação. Quarto, programe um alarme para amanhã cedo, com o título Comando de Abundância. Quinto, marque no calendário o dia 40 a partir de hoje. Esse é o dia da sua libertação financeira, permanente. E sexto, comente abaixo, eu desinstalo a necessidade agora, para declarar publicamente sua intenção de eliminar o código de escassez nos próximos 40 dias. Florence Scovel Shinn ensinou que a declaração pública cria uma ancoragem espiritual e fortalece o comprometimento. E 40 dias a partir de agora, volte aqui e relate o que mudou. Não espere riqueza súbita. Observe a eliminação da necessidade crônica. Você vai perceber que com o mesmo dinheiro, ou até menos, você para de passar necessidade crônica. Porque a necessidade crônica não é uma falta externa, é um programa interno que foi desinstalado. Florence Scovel Shinn escreveu em sua carta final, antes de morrer em 1940, algo que resume tudo o que você descobriu hoje. Nessa carta, preservada em um arquivo espiritual, ela escreveu: Eu não ensinei as pessoas a ficarem ricas.
Eu ensinei a eliminarem o código que cria a necessidade crônica infinita. A maioria morre pobre, não por falta de dinheiro, mas por carregar um programa de escassez que transforma a abundância em insuficiência. Quando esse programa é desinstalado, até pouco se torna suficiente. E a suficiência permanente é a verdadeira riqueza espiritual. Essa era a visão de Florence Scovel Shinn. Um mundo onde ninguém passa necessidade crônica. Não porque todos são milionários, mas porque todos desinstalaram o código de escassez perpétua. E hoje, você recebeu o protocolo completo. Você sabe qual frase instalou seu código. Você tem o comando exato de desinstalação. Você conhece o protocolo de 40 dias. Agora, só depende de sua decisão de agir. Florence Scovel Shinn dizia: o universo não pode libertar quem escolhe permanecer prisioneiro. Você pode ter um conhecimento impecável, mas se não o aplicar nos próximos 40 dias, continuará aprisionado à necessidade crônica pelo resto da sua vida. Ou você desinstala o código da escassez infinita agora e nunca mais enfrentará dificuldades financeiras. Nunca mais viverá na carência pelo resto da sua vida. A escolha sempre foi sua. Florence Scovel Shinn apenas revelou como desinstalar esse programa limitante, como se livrar desse vírus mental. Agora, você precisa executar o protocolo, precisa agir. E quando você finalmente fizer isso, eu garanto, 40 dias a partir de hoje, a necessidade crônica terá perdido o poder sobre a sua vida, para sempre. Você vai finalmente compreender o que Florence Scovel Shinn tentou ensinar por décadas, o segredo que ela compartilhou com tantos alunos. A necessidade crônica não é destino, é um programa, um software defeituoso instalado em sua mente. E agora, você sabe exatamente como desinstalar esse programa, como se libertar dessas correntes, para sempre. Está feito, está decretado. A abundância é sua por direito divino.